Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aí com o nosso canal do YouTube da Fluir Investimentos. Meu nome é Renato Torquato, sou economista, consultor e professor também pela Fluir Investimentos. É um prazer estar com vocês em mais este encontro. Vamos começar a falar do resumo semanal do mercado financeiro, como é que foi o comportamento numa semana tão turbulenta, tão pesada, e já para começar a falar de um assunto delicado que nós passamos aí nesta última semana de novembro praticamente, vamos comentar sobre a Bolsa de Valores, o que aconteceu no mercado financeiro, uma visão geral, porém, agora chamando a atenção para o primeiro indicador da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela sofreu uma queda brusca nesta última sexta, dia 26 de novembro, diante do risco de uma nova pandemia, que já deram até nome, chama Ômicron. O surgimento desta nova variante, o que acontece? Ele derrubou os mercados inicialmente da Ásia, depois a Europa começa na sexta pela manhã já sentindo os efeitos desta nova notícia, desta forte variante aí comentada, e também depois migra Estados Unidos. A Bolsa Brasileira, por não ser diferente no mercado globalizado, sentiu de cara o impacto dessa notícia também. Então a Bolsa, o Ibovespa fechou a última sexta-feira com uma queda de 3,39% aos 102.224 pontos. E para ajudar, a Bolsa Brasileira também teve mais uma influência aí na queda decorrente da baixa do preço do petróleo, que teve a maior queda diária desde abril de 2020. E aí fechamos a sexta onde não tivemos nenhuma ação em alta. O volume financeiro da Bolsa nesta última sexta ficou em 27,2 bilhões. Quem mais sentiu neste momento? As ações das companhias aéreas, elas foram bem afetadas, então as ações da Gol, da Azul, juntamente com as operadoras de turismo. Neste caso também um destaque para a CVC, que foi também impactada pela notícia de fechamentos de aeroportos, possíveis lockdowns novamente, e a fabricante de aviões Embraer, em meio à multiplicação desta notícia no exterior. E não é que sobrou também até para o Bitcoin, que atingiu uma queda de 20% em relação ao último recorde. Na Europa, no mercado de ações também, as ações tiveram o seu pior dia em 17 meses. Na semana, o índice da Bolsa fechou com uma variação negativa em 0,79% e no mês de novembro o índice também está negativo em 1,23%. No ano de 2021, a Bolsa apresenta uma perda de 14,11% e, ao olharmos agora os 12 últimos meses, o índice também está negativo em 7,55%. Trouxe aqui alguns destaques da semana entre as altas e baixas, né? Pelo menos na semana nós tivemos um alento de algumas empresas que fecharam a semana em alta, entre elas a Petrobras com 9,08 de alta, Vale com 7,20, também Banco do Brasil dando uma respirada aí, fechando a semana com 7,15% de alta, Braskem com 6,79% e um destaque para as ações de minérios, a Uzi Minas também fechou em alta, a CSN também numa variação positiva, Gerdau seguindo esta sequência. Agora, entre as maiores baixas, as pauladas foram grandes também.
Neste caso, novamente, repercutindo um pouco do que nós tínhamos já apresentado na semana passada, as ações da Melius Cash 3, ela fechou a semana com uma queda de 19,9%, e aí em seguida das companhias aéreas que eu já citei, o varejo com a Magalu e Americanas. A Magalu fecha a semana com 13,05% de queda, Americanas com 9,26% de queda. Aí vamos ver um pouco do andamento, como é que foi o movimento da Black Friday. Tivemos alguns indicadores aí de um crescimento modesto comparado com o movimento do ano passado. Vamos olhar aí as notícias do que aconteceu no movimento da última sexta-feira. O dólar, falando agora da terra do tio Sam, o dólar comercial voltou a subir na última sexta, encerrou o dia em alta de 0,55%, tendência natural, né? Quando o mercado é impactado, o mercado financeiro de ações, aí ele é impactado por uma má notícia. Normalmente o dinheiro migra para os mecanismos de proteção voltados ao ouro, também ao dólar. E ele fechou a 5,59 na venda. Na semana, a moeda americana fechou em leve queda de 0,23%. E no mês de novembro apresenta uma queda de 0,89%. Ao olharmos o ano de 2021, o dólar tem uma valorização de 5,14%, e se olharmos os 12 últimos meses, ele já apresenta uma alta de 4,89%. Dando uma olhada agora nos ETFs, vamos olhar a cotação do BOVA11, que representa as 60 principais ações da B3. O BOVA11 fechou em queda na última sexta de 3,53% e 0,89% na semana. No mês de novembro, a variação está negativa em 1,23%. No ano de 2021, a queda do BOVA11 está em 14,11%. E ao olharmos aí os 12 últimos meses, o comportamento deste ETF está negativo em 7,56%. Vamos dar uma olhada agora também no fechamento do IVVB11, este ETF que representa as 500 maiores empresas americanas do índice S&P, que fechou a sexta com queda de 2,22% aos 279,15 pontos, também impactada pelas notícias da nova pandemia. E aí sobrou também para o território americano, e as empresas americanas sentiram o impacto desta notícia, que também foi refletido no ETF. E neste caso, na semana, a variação ficou ainda positiva, teve um respiro aí de 0,37%. No mês de novembro, o índice apresenta uma queda de 1,36%. Ao olharmos aí o ano de 2021, o ETF está com uma alta de 32,9%, e nos últimos 12 meses a variação está positiva, bem sustentada em 32,30%. Trazendo mais notícias agora do fechamento semanal do mercado financeiro, vamos dar uma olhada aos FIIs, os fundos imobiliários, né? Os FIIs sentindo aí um impacto, saindo de uma pandemia, com lockdown, com uma série de notícias ruins naquele período. E agora, diante de uma nova variante, mesmo com a retomada econômica, os fundos imobiliários ainda estão sentindo um impacto aí de uma possível volta aí da pandemia. Mais um ano nada fácil para quem investe então em fundos imobiliários, os chamados FIIs, onde isso aparece num índice chamado IFIX, o índice de referência dos fundos de investimentos
imobiliários encerrou a sexta, dia 26, com uma leve queda de 0,18% aos 2.541 pontos. A semana dos FIIs também estão em queda, né? A semana também ficou em queda de 2,03%. O mês de novembro, os fundos imobiliários apresentam uma queda de 5,01%. Ao olharmos o ano de 2021, nós temos aí o índice também negativo em 11,45% e nos 12 últimos meses os FIIs estão em queda de 9,6%. Semana nada fácil para apresentar indicadores econômicos aqui sobre este mercado. Vamos olhar o metal nobre. Quando falamos aí do ouro, fechou a sexta com alta de 0,39, seguindo a tendência que comentamos aí, quando a bolsa cai, normalmente o ouro e o dólar dão essa certa proteção, com a cotação no grama aqui do Brasil a R$ 322,24 o grama. Na semana, o ouro fecha em queda de 3,33%, e no mês de novembro ele continua ainda negativo em 0,29%. Vamos acompanhar nesta próxima semana, início de dezembro e fechamento de novembro, como é que vai ficar o comportamento diante das notícias da Omicron, né? O nome dado pela OMS a esta nova variante. O ano de 2021, o ouro então ainda está em alta de 1,63% e nos 12 últimos meses a variação está positiva em 3,72%. É um ouro ainda com uma possível retomada na sua valorização se as notícias forem ruins. Talvez aí o metal nobre ele já começa em ascensão novamente, como foi no período da pandemia da Covid-19, onde o ouro foi um dos grandes destaques em rentabilidade. Ao olharmos a cotação da prata, a cotação do grama da prata fechou o último dia da semana, só que aí nesse caso descolado da questão do ouro, com uma queda de 1,42% no dia e 6,29% na semana. No mês de novembro, a variação da prata está negativa em 3,87%. Ao olharmos aí o ano de 2021, ela também apresenta uma rentabilidade negativa em 6,39%. E nos últimos 12 meses, aí sim uma variação positiva, a prata está com uma valorização de 3,99% no período. E vamos dar uma olhada no relatório macroeconômico do Boletim Focus, que divulgado toda semana pelo Banco Central. Ele reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos. E ele divulgou agora as seguintes estimativas: o IPCA projetado para fechar 2021 em 10,12%, porém as previsões aí dadas pelas instituições prevêem uma queda na inflação em 2022 em 4,96%. Então, aí uma possível queda nesta inflação para 2022, 2023 em 3,42%. Ao olharmos o produto interno bruto, o PIB prevê fechar aí o ano de 2021 com um crescimento de 4,8%. Já o ano de 2022 um pouco mais complicado, com uma previsão de crescimento de 0,7%. E no ano de 2023, um crescimento previsto de 2%. Vale a pena salientar que a variação de crescimento do PIB ela é real, já descontada a inflação, descontado é a questão do IPCA. Então, por exemplo, conforme aumenta a inflação, mais isso afeta o crescimento real do PIB. A taxa de câmbio tem uma previsão do dólar fechar a 5,50 em 2021, mantendo
esta mesma cotação em 2022 a 5,50 e também 2023 já dando uma pequena quedinha, cotado a R$ 5,30. O Boletim Focus é divulgado semanalmente, ok, turma, pelo Banco Central. Já quanto à taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, a previsão em 9,25 para o fechamento aí de 2021. Já para 2022, vamos atingir a casa dos 2 dígitos. A previsão é que a taxa Selic feche em 11,25% e 2023 aí sim voltando a patamares mais moderados, com a previsão de estimativa aí de 7,75% nos seus indicadores. Aqui uma breve aí da análise da atividade econômica. Vamos aqui uma semana que teremos que acompanhar bem como é que vai ficar o comportamento do mercado diante desta nova variante. Então a notícia foi dada na sexta-feira, então tudo ainda muito novo. Vamos aguardar aí novidades. No mercado interno, nesta semana sai a divulgação do IGPM, o índice que reflete o preço do setor de serviços, né, e também dos preços de atacado. Então sairá a divulgação do IGPM. Devemos ficar atento aqui à questão ainda dos precatórios, como é que vai ficar o andamento deste assunto, já pautado no Senado. E o que temos que aguardar aqui, como que vai ficar a Bolsa nesse período, né? Como é que nós teremos aí o comportamento da Bolsa para enfrentar este período, sendo que estamos num período enfrentando aí uma questão de quedas já somente pelas notícias internas, né? Pelas questões do risco fiscal, a política fiscal do nosso país sendo um ponto de preocupação, a economia, dos gastos públicos. Temos a preocupação também do ano que vem ser um ano eleitoral, que já está praticamente em vigor. E ficamos com esta preocupação do seguinte: além das notícias internas que já tinham afetado o comportamento das empresas brasileiras na Bolsa, disso também o varejo um pouco enfraquecido, o desemprego que fica mantido ali nos 14 milhões, em torno de 14 milhões de desempregados. Não temos notícias aí muito positivas quanto a estes indicadores, e o que também agora junta com a questão da nova variante. E aí, a partir disso, você fica com um ponto de preocupação ainda maior. Vamos aguardar. Aqui é o nosso boletim semanal do mercado financeiro. Se você curtiu, por favor, dê um like para nós, compartilhe com os amigos, nos ajude a conseguir melhorar cada vez mais aí o nosso canal no YouTube. A proposta da Fluir é tratar das questões financeiras, dos indicadores econômicos de uma forma objetiva, simples e clara. O nosso slogan, Fluir Investimentos, suas finanças em dia. Para este resumo semanal do mercado financeiro, contamos com as fontes da Ambima, o Banco Central, o site da Capitalizo, CNN Business, também o Corecon, Conselho Regional de Economia, dica de hoje, Forbes, também Infomoney, Money Times, Itaú Investimentos, Nord Research, Sebrae, Suno Research e também a XP Inc. Desejo a todos uma ótima semana, força para aguentar este período, vamos ver as novidades e até o nosso próximo encontro. Fui, até mais!